versículo 3. João capítulo 8, versículo 3. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério, ou seja, foi flagrada, foi pega no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo. Olha que povo engraçado, Jesus. A fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse a ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá, e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. Amém? Amém? Essa é uma palavra maravilhosa e eu quero me ater somente a um versículo dessa palavra para você entender o que Deus quer falar com você hoje. A gente sempre escuta essa palavra da mulher adúltera, é uma palavra muito ministrada em muitos lugares, e a gente sempre fala sobre a questão de você não julgar os outros, de você não condenar os outros. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, a gente sempre fala sobre esse ponto. Mas na vigília aqui na igreja, na sexta-feira, Deus me trouxe um ponto profundo, e quem veio já teve spoiler dessa palavra. O Senhor me trouxe algo que falou muito ao meu coração. Enquanto aquela mulher estava passando por um dos momentos mais desafiadores da vida dela, que era de estar diante de pessoas que estavam cada um com uma pedra na mão para destruir ela, ou seja, diante dela estava uma nuvem de acusação, diversas pessoas dizendo: agora você vai morrer, agora vai acabar. Da mesma forma em que nós muitas vezes estamos diante de várias situações, demônios, potestades, pessoas, situações que estão olhando para nós e dizendo: agora eu vou jogar uma pedra, agora acabou, agora o negócio vai ficar complicado. Aquela mulher estava vivendo essa situação. E me chamou a atenção que, enquanto aquela mulher estava vivendo por um dos momentos mais difíceis da vida dela, Jesus estava escrevendo no chão. E aí me pareceu uma tamanha falta de respeito, de amor, de afeto, de carinho. Como que a pessoa está passando por um dos momentos mais desafiadores, de maior medo, de maior ansiedade, de maior desespero, e o mestre dos mestres, ao invés de olhar para a mulher, sentar com ela, conversar com ela, abraçar ela, fica com o dedo no chão escrevendo. Parece que não faz sentido. Jesus acorda. É o que a gente faz em alguns momentos e o que os discípulos talvez fizeram quando Jesus estava dormindo no barco. Eles chegaram falando: Jesus, cara, cadê você? Você não está vendo a situação que está acontecendo? A tempestade que está acontecendo? Eu imagino o coração da mulher naquele momento também, mais ou menos assim, falando: cara, esse é o homem que pode me defender porque não está aparecendo. Enquanto está todo mundo com a pedra na mão, Jesus está escrevendo no chão. Da mesma forma, os discípulos se sentiram, como eu falei, no meio da tempestade. A tempestade caindo, o negócio acabando e Jesus dormindo na proa do barco. Talvez eles olhassem e falassem: cara, Jesus, não faz sentido o que Jesus está fazendo. A Bíblia diz que enquanto a mulher estava sendo acusada, Jesus estava escrevendo. E aí o povo olhava para ele e começava a perguntar: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer com ela? Vai acabar agora? A gente vai condenar? A gente joga pedra? O que a gente faz? E a Bíblia diz que eles estavam fazendo isso a fim de testá-lo. Estavam fazendo isso a fim de pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus tem erro? Deus erra, gente. Deus atrasa. Deus fala uma coisa e volta atrás. Por que teu coração está assim? Sabe por que ele estava escrevendo no chão? Ele sabia o final da história. A luta de Jesus era invisível, porque a sua luta não é contra a carne e não é contra sangue. É contra potestades,
é contra demônios no mundo espiritual. Enquanto a mulher estava lá sendo acuada por aquelas pessoas, Jesus já estava em espírito, declarando a vitória que ela receberia. Algumas vezes você vai esperar uma resposta e vai receber silêncio. O que não quer dizer que Jesus já não está. Ele está escrevendo no chão como quem diz assim: eu já estou escrevendo o final desse capítulo. Sossega. Ele está escrevendo como quem diz assim: eu já conheço a tua história desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, eu já sei. Por que você está preocupado com eles? Olha para mim escrevendo a tua história aqui agora. Por que você está preocupado com essas pedras, sendo que eu já disse que eu estaria com você até o final dos tempos? Por que você está preocupado se sou eu que te defendo, se sou eu que cuido de você? Para de se preocupar com demônio, com pedra, com fulano, com tal situação. Jesus é contigo, meu irmão. Se você recebe isso, já comemora agora em nome de Jesus. Ele é contigo. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Só de Jesus estar na cena. Só Jesus está na cena da tua vida. Então presta atenção. Só de Ele estar aí escrevendo, você não precisa ficar preocupado com a afronta. Tem gente que olha para as pedras, para demônio, para a situação, para fulano, para situações difíceis e começa a falar: Jesus, você não está vendo essas pedras? Jesus está falando: ô meu filho, eu já vi antes de você. Jesus não fala com a mulher. A gente espera que, como a situação dela era desesperadora, ele virasse para ela e conversasse com ela. Jesus vira para os acusadores e para o inimigo. E ele começa a falar com eles. Jesus começa a resolver a situação para ela antes de falar com ela. Oh meu Deus, será que Jesus precisa te sacudir hoje para você entender? Enquanto você está dizendo: Jesus, você não me responde, Ele já está resolvendo a situação. Essa conversa que você acha que precisa ter, Jesus já está tendo ela por você. Essa situação que você acha que precisa resolver, Jesus já está resolvendo. Jesus já foi lá na frente resolvendo tudo, meu irmão. Ele já está escrevendo, declarando e mandando todo o demônio, toda a potestade, todo espírito maligno, toda pedra que pegaram para atirar em você. Jesus já está falando: eu te repreendo, Satanás. Vá para fora, porque essa mulher é minha, esse homem é meu, essa casa é minha e eu estou com ele até o final dos tempos. Então pode ir embora, porque eu guardo o meu filho. Meu Deus! Ele não perde o controle em nenhum momento. A Bíblia diz que ele responde para eles: cadê? Ei, o que vocês acham que vão fazer contra essa mulher? Vocês não têm pecado? Quem não tem, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que eles são acusados pela consciência. Quem é o onisciente, onipotente, onipresente? Quem sabe de todas as coisas? Nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas. Naquele momento o inimigo é acusado pelo onisciente, pelo onipotente. Ele vai embora. Fica tranquilo. Enquanto você está aqui nesse culto hoje adorando, meu irmão, você voltou para casa, a situação já é outra. Você voltou para si. Meu Deus, Jesus já está indo lá no hospital, Jesus já está indo na empresa, Jesus já está indo no trabalho, Jesus já está indo na família, Jesus já está indo na situação, Jesus já está resolvendo. E olha só, vou te falar, toda pedra, quando Jesus chega, ela tem que baixar. Esses dias tinha uma pessoa me contando um testemunho que eu me arrepiei inteiro. Esses dias não, ontem. Ontem eu estava morto, acabado, meu irmão. Eu acho que podia cantar ontem para Michelle: ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário... Porque a gente vinha de um batidão assim, de 2 eventos um atrás do outro. Teve vigília aqui, culto dos adolescentes. A gente passou a madrugada arrumando um evento que eu tive sábado, que é o Poder do Legado. Passei o dia inteiro lá. E saí à noite, teve aniversário da irmã Lívia. E eu falei: Jesus, eu tenho que ir para o aniversário da irmã Lívia, que primeiro que eu amo eles demais, do fundo do meu coração. E depois que ela escolheu passar o aniversário dela inteiro no meu evento ontem também, para honrar a nossa vida. E eu falei: eu vou lá, nem que seja meia-noite, porque... Irmão, vou te falar uma coisa, tem uma coisa que a gente tem que fazer, é dar honra a quem tem honra, na verdade. Foi lá, fez questão de honrar e a vida inteira faz isso. Eu falei: eu vou lá também, primeiro que eu amo demais, minha amiga, minha irmã, minha ovelha. E eu fui lá ontem, e aí 11 horas da noite eu falei: Jesus, esse parabéns tem que sair, porque eu tenho que dormir. Deu quase meia-noite, o parabéns não chegava, rapaz. Eu falei: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Mas eu entendi o que Jesus queria fazer ontem. Além de comemorar o aniversário, eu cheguei em um cantinho e estavam tendo um assunto, uma conversa que estavam tendo lá. E eu não sei porquê, mas Jesus me direcionou assim, eu fui para aquela mesa, estavam só umas 3 mulheres lá, que eu não vou citar nomes aqui, conversando, e eu fui lá na mesa e comecei a ouvir a conversa. E parecia assim, sabe aquele teor de grupinho de fofoca?
Eu falei, eu vou já lá quebrar essa fofoca no meio. Eu vou já lá destruir todo Satanás, todo inferno, todo demônio. Tadinha, ela estava contando testemunho, coisa linda de Deus. Olha a mente do pastor toda errada. Cheguei lá e comecei a ouvir. E aí a menina começou a me contar um testemunho de que ela, antes de se converter, ela tinha santo, um monte de coisa. Eu não sei dizer o nome das coisas que ela tinha, mas era coisa de santo aí. E ela tinha tudo dessa religião, né? Os guias, as coisas todas e tudo mais. E ela começou a me contar que começou a caminhar com Jesus. E quando ela começou a caminhar com Jesus, algumas outras coisas começaram a acontecer também no mundo espiritual. E ela começou a me contar de quantas coisas Jesus livrou, Jesus tirou, Jesus resgatou, Jesus afastou ela desse tempo. E aí naquele momento em que eu cheguei na mesa, eu entendi, falei, Jesus, hoje o Senhor tinha algo poderoso para ministrar aqui. O Senhor tinha algo poderoso para falar aqui. E enquanto ela estava falando sobre cansaço, sobre medo, sobre insegurança, sobre Jesus ter feito uma promessa, mas no meio do caminho, porque eles mudaram de geologia, eles saíram da cidade deles porque Deus mandou para vir para cá e eles mudaram, e no meio desse processo está sendo muito desafiador, estão vivendo vários desafios aqui novos. Quem está vivendo alguns desafios também na vida, gente? Sou só eu? Vocês mandaram os leões tudo para minha casa? Foi? Todo mundo. Ela está vivendo alguns desafios nesse processo. E aí o Senhor começou a me falar algumas coisas muito importantes a respeito disso, que tem tudo a ver com a história dessa mulher. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso processo ele não é feito só de altos. Ele é feito de muitos momentos desafiadores. E quando Deus te arranca de um lugar e te coloca em outro lugar, geralmente é para começar a transformar primeiro o teu espírito, o teu coração e te levar para um tempo de maturidade. Quando Jesus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Jesus está dizendo, abra mão da tua segurança, abre mão da tua estabilidade, abre mão da tua tenda, mas eu prometo que eu vou te levar para um lugar infinitamente melhor e maior. Deus fala para ele, nesse caminho eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus promete para ele, eu vou abençoar todos que te abençoarem. Olha que forte isso. Eu vou abençoar todos que te abençoarem. Eu vou te dar um novo nome. E vou fazer de você uma grande nação. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Todo mundo que tem uma promessa grande também tem desafio grande. Todo mundo que tem uma promessa de Deus gigante também vai passar por alguns desafios. Se Deus te mudou de geografia, comece a aprender. Deus não te mudou só de geografia, Ele também quer mudar o teu nome, teu comportamento, o que você faz. Ele quer começar a mudar algumas coisas que você acha comum, mas Ele quer fazer de você santo, purificado, transformado, renovado. E se você não entender que nesse tempo você vai ter que ter maturidade, constância, especialmente espiritual, você sempre vai pensar em voltar para trás. Mas deixa eu te contar um negócio. Meu Deus não é um Deus de voltar para trás. Eu não sei a que Deus você serve. O meu Deus, Ele aponta a direção e Ele não volta. O meu Deus é um Deus que diz, está feito e depois Ele não desfaz. O meu Deus é um Deus que diz que está pronto, está preparado e aquilo está pronto. O problema não é estar pronto, o problema é você acessar. O céu já preparou. Agora você que tem que aprender. Você está entendendo o que Deus está falando? É por isso que nesse caminho Deus está te apresentando novos amigos. Deus está te apresentando novas formas de se conectar com Ele. Deus está te apresentando um discipulado, uma oração, um jejum. Deus está te falando coisas novas. Porque nesse caminho Ele está falando, não filho, não é sobre se eu tenho para você. Eu já prometi que eu tenho. Eu não mudo a minha palavra. Eu só estou te preparando para você pegar tudo que eu tenho para você. Filho, e quando você se preparar, meu Deus do céu. Filho, quando você desbloquear tudo que já está pronto para você, você vai ver coisas tão... Irmão, é igual a Abraão, Deus fala, sai da tua tenda que eu vou te mostrar. Para a gente ver, a gente tem que sair da tenda. Tem que sair daquilo que a gente está acostumado, tem que sair do nosso padrãozinho, tem que sair do nosso formato. Eu amo quando gente vem pela primeira vez na igreja, que nunca veio. Aí a irmã ou o pai traz, aí vê o pastor de bota, glorificando a Deus, sapateando. Aí ele fala, rapaz, esse negócio é meio esquisito. Não sei, eu gosto, mas meus sentimentos são conflitantes. Eu gosto porque sempre antes de Deus prometer multiplicar grandemente as coisas, e antes de Deus fazer coisas grandiosas, primeiro Ele tira a pessoa da tenda.
Ele fala, eu vou te tirar do que você está acostumado, agora eu vou começar a mexer e bagunçar algumas coisas aí, que é para você começar a entender que é impossível ser transformado estando no seu lugar de conforto. É impossível ser transformado estando no lugar onde tudo parece estar certinho e você já está vivendo daquele jeito. Meu irmão, Deus quer te levar para lugar grande, mas comece a se acostumar, a se movimentar. Deus não muda, mas muda tudo. Deus quer mudar algumas coisas na tua forma de pensar, Deus quer mudar algumas coisas na tua forma de agir, porque se você não começar a mudar, meu irmão, você também não consegue acessar aquilo que Ele tem para você. Você pode profetizar para esse irmão lindo, falar como boca de Deus, mas fala com aquela cara de bravo, enruga a testa, faz para ele aquela cara de quem vai dar uma lição de moral, e fala para ele, sai da tua tenda. Fala, Deus quer te dar um novo nome, meu irmão, Deus quer te dar um comportamento novo, e quando eu falo novo, é novo, não porque eu acho maravilhoso, porque hoje em dia a gente aprendeu a ser tão assim orgulhoso, que a gente fala, quando eu digo Deus quer fazer algo novo através de você, você fala, novo? Não, mas eu não tenho problema. A gente se sente o próprio alecrim dourado, não é verdade? Não, eu já sou ótimo pastor, eu não tenho problema não. Deus quer ir lá nos quartinhos escuros da tua alma. Deus quer trazer para fora o que você não compartilha com ninguém, sabe por quê? Deus quer você completo, renovado, restaurado. Deus não vai aceitar nada pela metade. Deus não aceita aparência. Deus arranca toda a máscara para dar uma cara de verdade. Deus começa a dizer, o que eu tenho para você é verdadeiro, é puro, é genuíno, é completo. Então eu vou mexer para eu poder fazer. O que Jesus fala para aquela mulher? Quando ele defende ela, quando ela manda os demônios irem embora, quando ele manda o problema embora, mesmo sem a mulher ouvir nenhuma palavra, ele diz, aí quando ele vira para ela, o que ele diz para ela? Vá. E não? Qual é a única coisa que Jesus fala para aquela mulher? Mulher, eles não podem mais te acusar. Vá e mude o seu comportamento. Sabe o que Jesus está dizendo? Teu problema não é ficar, demônio, vai te Satanás. Porque isso Jesus já fez. Olha a história da mulher. Quem fez isso foi ela ou foi Jesus? Está feito. Quando ele morreu na cruz por você, ele está dizendo, não há demônio, não há acusação, não há espírito, não há potestade que possa contra a sua vida. Porque quando eu derramei o meu sangue, eu já declarei que você é curado, que você é restaurado, que você é completo, que você está pronto. Agora o que eu estou pedindo de você é vá e não peques. Então qual é a tua luta diária? É contra o irmãozinho? É contra a circunstância? É contra o pecado? Pastor, mas o que é o pecado? Tem gente que acha que o pecado é só traição. Tem gente que acha que o pecado é só ver alguma coisa errada na internet. Tem gente que acha que, meu irmão, orgulho é pecado. Não se submeter diante de Deus é pecado. Saber que você podia estar buscando mais ao Senhor e não buscar é pecado. Sabe por quê? Porque quem pode fazer o bem e não faz, está... Não é só fazer o mal, é saber que você poderia estar fazendo o que Deus te chamou para fazer e você não está. É profundo isso. Porque a gente começa a entender que é muito além. Tipo assim, Deus, você sabe que você é alguém chamado, que se você estivesse de pé, você levaria 1 milhão de almas para Jesus. Você sabe que se você estaria de pé, tua casa seria outra coisa. Você sabe que se você estivesse de pé, posicionado, o céu teria coisas sobrenaturais para movimentar nesse tempo. Mas você escolheu se calar. O bem que eu posso fazer e não faço, também é pecado. O que Deus está querendo dizer para você é, hoje eu quero te levar para um novo tempo e para um novo comportamento. Eu quero te fazer acessar coisas lindas e coisas grandiosas, mas você precisa começar a agitar algumas coisas aí dentro de você. Meu Deus. Pastor, se eu soubesse que o culto era assim, eu não tinha vindo, não é verdade? Só para apanhar misericórdia, pastor. Mas eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus que corrige e que ensina a mudar o nosso coração, é o mesmo Deus que garante que todas as promessas que Ele fez vão ser cumpridas. Então é maravilhoso obedecer, porque quando você obedece, Ele te dá descanso. O Espírito Santo professor também é o Espírito Santo consolador. Então quem se permite ser ensinado também é consolado. Ah, que maravilha!
Agora, quem não se permite ser ensinado também não é consolado. Porque o Espírito Santo, ele não é metade. Tem gente que acha que o Espírito Santo é metade. Faz assim, Deus, eu quero só o Consolador, e o professor não. Tem gente que faz isso. Faz assim, Deus, você me dá todas as bênçãos que estão preparadas no céu, mas eu não quero te obedecer nisso e nisso e nisso. Meu irmão, o Espírito Santo, ele é completo. E ele só age na sua vida se é. Tem gente que fala, pastor, eu amo a Deus. Deus está em mim, eu tenho certeza, eu sinto Deus e tal, tal, tal. Aí eu olho assim e falo, é mesmo, vaso? Rapaz, ele te ama muito, viu? Que a Bíblia diz que Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Seja sincero com você. Sua casa, seu corpo, pode ser uma habitação do Espírito Santo? Se ele é puro, perfeito, limpo, você está preparado para recebê-lo? Ele pode agir em você verdadeiramente? Será que o Espírito Santo habitaria nessa casa? É uma pergunta que eu preciso me fazer todos os dias e falar com o Senhor. Porque, filho, uma coisa já está feita. Assim como com aquela mulher, ele já preparou. Eu tô te deixando tranquilo hoje. Está precisando de algo no trabalho? Já está feito. Precisando de algo na vida financeira? Já está feito. Está precisando de algo nos relacionamentos? Já está feito. Agora, o que você precisa começar a fazer dentro desse coração? Tem muita gente aqui que está fugindo do propósito de Deus. E eu quero finalizar falando isso para você. Pastor, eu não estou fugindo não. Deixa eu te contar uma coisa. Quem aqui já ouviu a história de Jonas? Quem aqui já ouviu? Vocês lembram de Jonas na barriga do peixe, do grande peixe? Quem lembra? A Bíblia conta que Deus falou assim para Jonas, Jonas, eu quero usar você. Você vai para Nínive, que é uma terra onde tem muitos pecadores. E você vai lá para pregar a minha palavra. Só que Jonas teve medo, porque Nínive era muito inimigo de Israel. E se ele fosse pregar lá, pudesse ser que ele fosse morto ou alguma coisa do tipo. Então a Bíblia diz que ele ficou com medo, ele ficou inseguro. E porque ele ficou inseguro, Deus mandou ele fazer algo e ele começou a fugir. Ao invés de entrar no barco para ir para Nínive, ele quis entrar no barco para ir para outro lugar. Você pode acordar esse irmãozinho falando para ele, cuidado com o barco que você entra. Sacode ele, fala, cuidado com o barco que você entra. Cuidado. Cuidado. Porque não é eu entrar num barco. Veja bem, a ordem de Deus foi vai para Nínive. Tem gente que entende a ordem de Deus diferente. Quer entrar num barco e acha que é qualquer barco. Não. Entrar em qualquer barco não quer dizer que Deus está lá. É entrar no barco certo para o lugar certo. Para a direção certa, para o propósito certo. Jonas fica com tanto medo de ir que ele não vai. Ele entra em outro barco. E porque ele entra em outro barco, começa uma tempestade. E aí é toda a história. Deixa eu te contar um negócio sobre essa história. Hoje eu entendi uma outra coisa. Jonas não queria ir lá só porque ele estava com medo de ser morto, das pessoas atacarem ele. Jonas não queria ir lá, Cadu, porque na cabeça dele aquelas pessoas não mereciam ser curadas, ser transformadas, serem restauradas. Aquelas pessoas não mereciam ter a misericórdia de Deus. Por quê? Ele era santo, ele era do povo de Israel, aquele povo pecava tanto, por que ele iria lá para pregar para aquele povo? Por que eu vou fazer isso? Eu não sei porque eu estou falando isso, porque o Senhor, o Espírito Santo mandou mandar, talvez seja a resposta para alguém, então eu vou falar. Muitas vezes você dá desculpa dizendo que tem medo de uma coisa ruim acontecer com você, ou que você não deve fazer aquilo porque é esforço demais, ou porque aquilo não tem nada a ver contigo, mas se Deus te mandou fazer, para de ser orgulhoso e dizer aquela pessoa não merece, aquela situação não merece atenção, fulano não merece isso, porque se Deus está te mandando ir para lá é porque Ele quer te usar naquele lugar, para transformar de alguma forma aquele lugar. Para de dar desculpa, dizer que está com medo de fazer porque alguma coisa vai te acontecer. Na verdade você só está com medo de cumprir o propósito de Deus, ou está orgulhoso dizendo aquelas pessoas não merecem isso, mas hoje Deus quer te levantar para fazer aquilo que Ele tem que fazer na vida das outras pessoas. Às vezes você está preguiçoso, resistente a obedecer a voz de Deus, e tem toda uma geração esperando você para ser curada, para ser transformada, para ser liberta. Deixa eu te contar, Jonas, quando começa a tempestade, ia afundar Jonas e todo mundo que estava no barco. Quando a gente entra no barco errado, não é só a gente que afunda, é todo mundo que está com a gente no barco. Deixa eu te falar, não cumprir o propósito de Deus não acaba só com a tua vida, mas com toda a tua geração e quem está ao redor de você. Vigia. Obedecer a Deus não poupa só você, poupa quem está do teu lado, teu marido, tua mulher, tua geração, os teus filhos. Começar a ouvir a voz de Deus adianta muito o teu caminho. E quando então
jogam ele no mar e a tempestade para, o peixe engole ele. E onde que o peixe vomita ele, gente? Em Nínive, na cidade que ele tinha que ir pregar. Eu amo Deus porque ele é muito didático, Cadu. Ô Léo, você vai parar no mesmo lugar que Deus te mandou parar, esquece. Deixa eu te falar, uma vez você levantou a mãozinha e disse, Jesus, cuida da minha vida, você vai parar no lugar que ele te mandou. Agora a pergunta é, você vai de que transporte, meu lindo? Você vai de barquinho sentado descansando? Você vai na boca do peixe engolido, acabado, rebentado, todo babado, ridículo? Você vai nadando, se esforçando para chegar morto? Porque chegar, você vai. Então que a sua decisão hoje, primeiro de entender que Jesus já está escrevendo, já está te protegendo, já está guiando a sua vida, que você só precisa acessar, que a sua decisão seja de pegar o transporte certo. Que a sua decisão seja de obedecer. Quando Jonas chega em Nínive, ele começa a pregar para aquele povo. E sabe o que acontece? Mesmo cansado, mesmo preocupado, mesmo desobediente, a Bíblia diz que aquele povo rasga as suas vestes. Ele ajuda aquele povo a se converter, a mudar o coração. E ali muitas e muitas pessoas são salvas. Olha o que acontece com quem é obediente. Ir para o propósito de Deus, você vai de qualquer jeito. Escolhe o transporte hoje. Não tem problema não, irmão. Quiser ir na boca do peixe, fica tranquilo. Você vai chegar lá. Mas eu tenho certeza, quando você chegar, abrir a sua boca, cumprir o que Deus te mandou, você vai ver a glória de Deus. As vidas que você vai ajudar a salvar, o que Deus vai fazer através do teu coração, o que Deus vai fazer através da tua casa. Eu quero declarar, meu irmão, você é como Abraão, a tua geração vai ser abençoada, a tua descendência vai ser grande. Tem gente já recebendo essa palavra, a tua descendência vai ser abençoada, a tua descendência vai ser grande. Onde você pisar a planta dos seus pés, vai ser abençoado. Jesus já foi lá, Jesus já repreendeu o diabo, Jesus já fez as pedras caírem. Agora você só precisa continuar, não pecar mais, confiar, ter fé, descansar no Senhor, que Ele vai cuidar, que o teu propósito vai ser cumprido. Meu Deus, você recebe essa palavra nessa noite, confia no Senhor de todo o teu coração. Olha só, você pode estar cansado essa noite. Jonas estava cansado, morto, exausto. Aquela mulher estava cansada de acusação. Mas Deus não desiste. Não desiste. Ele não desistiu de você. Não desista de você mesmo. Não desista da promessa. Acredite no que Deus tem. Deus falou, está falado. O Senhor prometeu, está feito, meu lindo. Confia. Hoje eu estou sentindo uma presença poderosa de uma paz. Essa semana você vai sentir uma paz. Essa semana você vai descansar tanto, você vai falar, Jesus, eu tenho tanta fé que o Senhor está cuidando de tudo, papai. Eu tenho tanta fé que o Senhor sabe qual é o melhor, Senhor. O Senhor é o dono do Banco do Brasil, do Banco do Exterior. O Senhor é o dono de todo o banco do mundo. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor é o dono da fertilidade. O Senhor é o dono da abundância. O Senhor é o dono das famílias, dono de tudo. Eu vou confiar no Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Porque hoje é um dia que eu sinto muito o Senhor falando com algumas pessoas cansadas. Cansadas de esperar. Cansadas de muitas vezes confiar em Deus e dizer que a expectativa foi frustrada. Eu confiei, mas minha expectativa foi frustrada. Pessoas que estão preocupadas com o diagnóstico, com uma situação, seja na empresa, seja em algo que você queria receber da parte de Deus. Eu sinto que a palavra de hoje é muito sobre você de fato sossegar, confiar que Deus já está trabalhando, que você pode só continuar fazendo aquilo que Ele te mandou. Então eu quero convidar, porque eu queria muito orar, para que você saísse daqui hoje com uma paz diferente. Você que de repente estava ansioso com algo, eu estava falando, Jesus, eu entendi essa palavra, eu estou cansado mesmo, Jesus, parece que o Senhor está escrevendo no chão e eu estou assim, caraca Jesus, o que é isso? Eu queria o Senhor falando comigo e o Senhor parece que não movimenta. Hoje a oração é por você que precisa de uma resposta, que precisa ter paz no meio da ansiedade, no meio de qualquer situação. Eu quero orar por você agora, nesse momento. Eu quero ungir você aqui.
Então, se você puder, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu creio que essa vai ser uma semana de paz e de refrigério para o teu coração e que vão ter algumas respostas de Deus para a tua vida. Então, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu vou orar por você nesse momento. Só você que precisa de uma resposta. Quem quiser ajoelhar, fica à vontade. Quem quiser ficar de pé, fica à vontade. Mas eu gostaria de chamar, a nossa intercessão vai começar a orar, vai ungir você. E eu creio que o Senhor vai te dar resposta nesses dias. Eu queria que você viesse com fé. Eu queria que você viesse com fé, vem com o coração em Jesus. Comece a orar e comece a pedir: Deus, eu preciso de fé.